No madeiro foste ferido, carregaste o meu castigo. Foi ali que o céu se abriu e o véu se rasgou pra mim. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Eu não merecia, mas tua mão me estendeu. Eu não merecia, mas o rei me acolheu e disse: vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Eu não merecia, mas tua mão me estendeu. Eu não merecia, mas o rei me acolheu e disse: vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Louvar e glorificar a Deus pela vida do pastor Rodrigo. Coloque as mãos em direção para ele. Pai querido e amado, quero te louvar, te engrandecer pela vida do teu servo que está aqui. O Senhor sabe debaixo de quais guerras e batalhas ele chegou. Que à medida, Pai, que ele estivesse lançando nesse altar para derramar, Senhor Deus, sobre nós aquilo que o Senhor já depositou sobre a vida dele, que o Senhor venha também tocando na vida do irmão dele naquele leito. Pai querido, fazendo, Senhor Deus, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Pai, eu não sei como está o coração do teu servo, mas eu sei que o Senhor é o Deus dos impossíveis, o que o Senhor pode fazer e solucionar aquilo que para nós é difícil demais. Por isso, Espírito Santo, faça pelo teu servo aquilo que eu e nem ninguém aqui essa noite tem como fazer e retribuir. Faça pela vida dele aquilo que somente o Senhor pode fazer. Faça, Senhor Deus, pelo irmão dele aquilo que somente o Senhor pode fazer. Não apenas pelo irmão, mas por todos que estiverem no leito daquele hospital. Eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém, irmãos? É muito prazer, muita alegria, um privilégio imenso voltar a esta casa, né? Hoje, na incumbência de trazer algo de Deus, uma palavra do Senhor, compartilhar com os irmãos algumas experiências, né? Realmente, nós amamos missões, o campo missionário, a obra do Senhor em si, ela é maravilhosa demais, tá bom? Eu quero agradecer ao pastor Joel por estar aqui. E importante demais para mim, né, estar na incumbência, né, do chamado, cumprindo o dever. Amém, irmãos? A responsabilidade que nós temos, nós fomos alcançados para isso. Nós fomos tirados do mundo, né, para um propósito. E esse propósito tem que ser executado, colocado em ação. Abra a tua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. No livro do profeta Jonas. Aleluias, muito conhecido. Todo esse livro de Jonas, toda essa história. Realmente o dia foi um dia corrido. Foi um dia de experiências com Deus.
Por mais que tenhamos aflição, nós também temos o bom ânimo. A gente não para nas aflições, não. A gente tem um bom ânimo, porque o nosso bom ânimo, ele não vem daqui, ele vem de Deus. Amém? Jonas, capítulo 1, versículo 1, o chamado e a fuga de Jonas. Só vou ler alguns versículos, história por demais conhecida, e nós vamos basear tudo que nós vamos falar aqui dentro desse texto, da experiência desse profeta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Vamos lá. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia a Tarsis, pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém, irmão? Podeis assentar. Louvado seja o nome de nosso Deus, que é fiel, que é poderoso, que é justo, que é santo, que é verdadeiro e que é Senhor das nossas vidas. Interessante que o Senhor, ele vai direto e chama o homem pelo nome, e chama o homem para uma responsabilidade. Um profeta de Deus. Jonas já tinha sido conferido o seu chamado de profeta, porque no livro de 2 Reis ele tinha profetizado para Jeroboão II acerca de algo que Deus ia fazer. E o Senhor, ele olha e chama Jonas e dá uma missão para aquele homem. É importante demais a gente achar que quando Deus, ele nos dá algo a fazer, é Ele mesmo que vai garantir todo o decorrer do que Ele quer fazer. Nós só vamos ser instrumento dEle. Porque se nós analisarmos com os olhos humanos e ver o tamanho da situação que nós vamos enfrentar, o tamanho do problema, os lugares que nós vamos entrar, com os olhos humanos, podemos ser atingidos com dúvidas, com medos, e se olhar com a vista humana, com a percepção humana, você não faz nada para Deus. Nós temos que focar na missão, no que Ele disse para fazer, e simplesmente fazer. É interessante que quando nós nos aproximamos da obra do Senhor e começamos a aprender do Senhor, a gente entende que o Evangelho é um serviço do reino. Nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos para servir. E quando eu tinha 8 anos de idade, que entrei na igreja batista, eu vi a frasezinha: quem não vive para servir, não serve para viver. Nós temos que entender que o Deus do céu, que nos chamou, que nos salvou e que nos deu a responsabilidade de representar Ele aqui na terra, Ele quer nos usar, Ele quer fazer através de nós algo. E vai depender exatamente da nossa disponibilidade, de querer se comprometer com o que Ele tem falado. Porque alguém foi para o campo missionário, os beduínos das montanhas podem ouvir Jesus. Os beduínos das montanhas podem ouvir Jesus. Isso tem acontecido lá no Marrocos, que alguém se dispôs ali alimentos para os beduínos estão convivendo pela primeira vez com cristãos. Aqueles beduínos estão convivendo pela primeira vez com cristãos. Alguém dobra seus joelhos em oração por missões. A prioridade de Deus é a salvação dos perdidos. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós somos instrumentos dele em favor da salvação de alguém nessa terra.
Porque como eles crerão se não há quem pregue? Nós temos que nos sair da zona do conforto, daquilo que simplesmente nos faz entrar na calmaria da nossa vida e viver um pouquinho dos problemas do Senhor. É você que Ele vai enviar lá. Se tiver algo para resolver para Deus, Ele vai olhar quem está mais perto. Ele vai falar: vem cá, é você mesmo, vai lá e resolve isso para mim. A gente fica muito envolto na nossa vida, do nosso mundinho, do nosso quadradinho, da família, do emprego, da vida financeira. Mas Deus tem algo maior para mim e para você. E nós temos que entender essas questões. Por quê? Porque o Senhor queria resolver algo. E Ele chamou Jonas pelo nome. Ele chamou Jonas, falou: Jonas, a palavra do Senhor que veio a Jonas. E o que o Senhor falou para ele? Levanta e vai. Você já viu alguém ir sentado, irmão? Levanta e vai. O Senhor falou: levanta, rapaz, e vai. Vai fazer o que eu mandei fazer. Vai fazer, cumprir o meu propósito. Levanta e vai. Ele levantou, sim, mas ele não foi na direção certa. Bom, muitas vezes nós já se levantamos, irmão. Já temos até uma vida religiosa. Já sabemos até o caminho do templo. Já sabemos até a cadeira que vamos sentar. Muitas vezes nós nos acostumamos de levantar e ir. Mas será que eu estou indo para o centro da vontade do Senhor? Será que eu estou indo cumprir exatamente o meu chamado? Eu estou no automático da minha vida, pegando o caminho que eu mesmo escolhi, irmão. Porque aqui é um lugar de treinamento. Nós não vamos ficar a vida toda com estudos, com pregações, prestando culto. O Senhor quer que você levanta e vai. O Senhor quer que você busque alguém, que você traga alguém para a presença dEle, que você lute em favor da vida de alguém. E não importa se essa pessoa merece ou deixa de merecer. Não importa se essa pessoa vai te ouvir ou deixar de te ouvir. Porque teve um momento que o Senhor, Ele deu um grande banquete. E Ele falou: olha só, vai lá e busca, força-os entrar. Se eles não quiserem entrar, continua buscando o público, mas faça, traga para perto. Traga, porque quem vai fazer é Deus. Exatamente, Ele levantou, mas Ele levantou para fugir. E em matéria de fuga, irmão, talvez alguém olhe para a história de Jonas e fala: poxa, Paulo, que era profeta, por que ele não foi lá e fez? A gente foge toda hora sem perceber, irmão. Toda hora um pouquinho de Jonas está dentro do nosso coração. Porque a gente está sempre escolhendo lugares, momentos para estar. Aqui eu vou falar, aqui eu vou pregar, e hoje eu vou me calar. Hoje eu vou, hoje eu já não quero. De vez em quando brota dentro de nós um pouquinho do Jonas. Mas tem que sair de nós esse Jonas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conta comigo, Ele conta contigo. Deus conta conosco, irmão. Quantas almas estão perdidas aqui nesse bairro, aqui nessa rua? Quantos jovens estão drogados? Ah, pastor, mas eu não tenho a ousadia que você tem. Desce na casa do oleiro, faz igual a águia pescadora. Muitas águias, elas querem o peixe, só pode pegar o peixe no raso. Mas a águia pescadora, ela, em vez de descer para pegar o peixe, ela sobe. Ela vai subindo, se esforçando, e vai rodando, e vai subindo, e ela vai ali impermeabilizando toda a sua pena, e ali, aquele suor dela é como se fosse um óleo. E quando ela está bem encharcada, ela desce, mas desce numa velocidade, porque lá de cima ela visualiza o peixe, é aquele que eu quero, é aquele que eu vou buscar. E ela desce, e quando ela fura ali aquela água, ela desce até 5, 6, 7 metros e traz o peixe, e ela consegue voltar e voar, porque o óleo que está na pena dela não deixa ela encharcada com aquela água. Ela não fica pesada para voar, porque antes de descer, ela subiu até a presença, se revestiu, ela se brindou, ela se preparou e foi lá e buscou o peixe.
Se nós nos esforçarmos no Espírito, se nós descermos da presença do Senhor, talvez Ele não está te ouvindo ainda, ela não está te ouvindo ainda, mas dobre o teu joelho, clama por esta vida, vai, levanta e vai, faça alguma coisa em favor de alguém, porque você vai orar por quem não consegue orar, você vai buscar por quem não consegue buscar, você vai pagar o preço de quem não consegue pagar, mas traga para a presença do Senhor alguém, irmão. Eu não posso comparecer diante do Senhor com a mão vazia, porque Senhor, eu fiquei 20, 15 anos dentro da igreja, e aí, filho? E aí, prestando culto, e aí? Isso é bom, não é ruim, mas não é só isso. Tem que fazer alguma coisa com as instruções que eu tenho recebido de Deus. E outra coisa, Deus quer nos fazer viver experiências com Ele. Muito incomodado eu fiquei quando eu comecei a caminhar na presença do Senhor, e eu fui ler que os sinais seguirão os que crerem. E enquanto os sinais não se manifestaram na minha vida, eu não me senti crente. Eu falei, eu não posso, porque não está se manifestando nada. Tem que ter a prova, tem que ter a prova dos 9, irmão. Tem que acontecer sinais na tua vida, irmão. No nome de Jesus, demônios têm que sair. No nome de Jesus, os enfermos têm que ser curados. Você precisa deixar Deus te usar. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Mas Ele quer que você levante e vai, porque a distração tem aumentado sobre a terra. Jonas levanta, mas levanta para fugir. Já tinha uma passagem, compra uma passagem e desce até o porão do navio. E o seguinte, irmão, a tempestade ali atingiu até quem não tinha nada a ver com aquilo que Deus falou. Porque quando Deus quer cobrar, Ele cobra. Quando Deus quer sacudir, Ele sacode. E a gente precisa se despertar. Nós somos a igreja do Senhor. Levanta a sua mão assim, ó. Você tem o Espírito Santo de Deus, irmão. Dentro de você tem o poder dos poderes. Tem virtude do céu sobre a tua vida. Tem graça derramada sobre a tua vida. A unção não é somente para você se alegrar na hora do louvor, não é somente para você se arrepiar, não é somente para você falar língua estranha. A unção quebra todo jugo, a unção quebra as cadeias. Quando você chega, o diabo sabe que quem está chegando está cheio da presença do Senhor, irmão. É por isso que aumentou o nível das distrações, porque o inimigo sabe que se você consagrar a tua vida, o resultado vai ser, ele vai perder adeptos, ele vai perder cavalos, ele vai perder mulas, ele vai perder pessoas que ele está arrasando a vida. Famílias vão ser libertas, jovens vão ser libertos, eles vão ser restaurados. É por isso que o inimigo quer te distrair e quer te amedrontar. Mas maior é o que está em nós, porque ele levantou e foi em direção errada. Mas ele entendeu que tudo que estava acontecendo ali dentro daquele navio foi por causa da direção errada que ele tomou. E tem hora que eu tenho que discernir as coisas. Tem gente que está vendo o navio pegando a pique. Tem gente que está vendo a situação ficar séria. Mas ele também foi corajoso, porque ele falou, o problema é meu, é só me jogar no mar. O problema é meu, eu reconheço. E ali a gente sabe a história. Jogam ele no mar, o grande peixe pega ele, vomita ele na praia, e depois que ele passa uma experiência tremenda, ele vai fazer o que Deus mandou fazer. Ele orou das entranhas do peixe, do fundo do mar. Alguém ousa dizer que ele até morreu, porque ele estava ali enrolado com as águas, no ventre do inferno. Eu gritei. Alguém diz até que ele viveu uma experiência sobrenatural. Mas a verdade é o seguinte, é que ele retomou o teu chamado e fez o que tinha que ser feito. Eu não sei o que vai ser necessário fazer para despertar a igreja, mas a igreja precisa despertar, porque não fomos chamados para ficar com sombra, água fresca e limonada. Nós fomos chamados para saquear o inferno, irmão.
Você não foi chamado e Deus te deu uma opção, vai se você quiser. Não foi isso que está escrito, foi um mandamento: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus, ele deu um decreto. Quando a gente deixa de fazer, a gente erra. Quando a gente deixa de fazer, a gente prevarica, a gente vive omissão. Eu não posso deixar de fazer o que Deus mandou fazer, porque enquanto eu não faço, o inimigo está obrando numa velocidade tremenda, está matando, roubando e destruindo. E Deus, ele precisa que nós nos posicionamos na terra para fazer cumprir o chamado, irmão, o propósito divino. O nosso irmão nas décadas passadas não tinha a instrução toda que a gente tinha, que a gente tem, não tinha o conhecimento todo, não tinha as técnicas todas, não tinha os lugares luxuosos que a gente tem, mas eles tinham uma coisa: eles insistiam mais pela salvação de alguém. Eu fugia de crente, irmão. Eu saía dos baile funk e olhava para um lado e para o outro e falava: mas aquelas irmãs estão ali. Muitas vezes eu em cima dos montes usando droga, dava de cara com crente lá dentro da mata. Muitas vezes passava pela rua cheia de cachaça no domingo, alguém vinha dar um folheto e eu via vários ar livre. Quantas pessoas falam: meu filho, Deus tem uma obra na tua vida, o inimigo quer destruir. Onde está aquele povo barulhento? Somos nós, irmão. Nós somos fruto do esforço de alguém. Alguém pagou o preço, alguém dobrou o joelho pela madrugada, alguém cumpriu o chamado, alguém cumpriu o propósito, alguém se dedicou a isso. E não podemos deixar o amor esfriar em nossos corações. Não pode, esse amor não pode esfriar. Não pode esfriar no meu coração a chama. Olha, você vê o nível que a pessoa tem de relacionamento, de intimidade com Deus, como ele trata o teu próximo. Quando nós estamos nos comportando nessa terra, eu não posso estar tão insensível em saber que multidões e multidões estão descendo ao vale do Rimão, estão descendo a destruição, estão entrando pelo Hades adentro, e pessoas que estou vendo, está passando perto de mim. Eu preciso anunciar o evangelho, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso falar que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, porque é para isso Ele nos chamou. Senhor, mas o de Nínive não quer nada contigo. Eles são cruéis. Além de guerrearem muito contra os povos, os seus opositores, quando eles pegavam e capturavam pessoas, eles esquartejavam e faziam monumentos com cabeça de adversários. Eles eram conhecidos como guerreiros, mas eram conhecidos pela sua perversidade. E alguém ousa dizer que Jonas não quis ir lá por causa disso. Ainda tem as histórias extras bíblicas que eu não posso garantir, mas diz que o pai de Jonas morreu na mão dos ninivitas. Ainda tem isso. Ele tinha algo pessoal quanto à situação. Lá eu não vou, lá eu não falo, porque eles não merecem. Lá eu não vou, lá eu não falo, porque eles são cruéis. Eles querem servir a Jesus. Quer nada com Deus, irmão. Quer nada com Deus. Eles querem servir para lá, o Deus deles. A deusa deles era a deusa Estar. Eles tinham um templo, a deusa Estar dentro de Nínive. E Jonas falou. Jonas simplesmente entrou para aquele lugar depois que Deus sacudiu ele. E a pregação foi poucas palavras. Restam 40 dias e Nínive será destruída. Ele atravessou aquela cidade, era um percurso de 3 dias. E ele entrou pelaquela cidade e falou: resta 40 dias e Nínive será destruída. É hora de nós chegarmos e falarmos acerca do juízo final, acerca do que vai acontecer sobre a terra. A terra já está sentenciada. Nós fomos livres da ira vindoura, porque Jesus Cristo levou sobre si nossos pecados, mas muitos ainda são filhos da ira. E eu preciso falar para eles: olha só, Deus está irado contigo. Eu falei para um amigo de muito tempo, eu falei: rapaz,
Você vai continuar negando a Jesus? Ele falou, pô, tá até me ofende falando que você está negando a Jesus. E Deus está irado contigo. Deus está irado, irmão, com algumas pessoas. O dia da vingança virá. E nós precisamos avisá-los. Nós precisamos falar que Jesus Cristo está voltando. E se Ele não estiver o seu nome escrito no livro da vida, Ele vai enfrentar um tormento eterno. Tormento eterno como nunca houve. Tormento como o homem nunca sentiu. Dias como nunca tiveram na terra estão para chegar. E nós estamos vendo um sinal se cumprindo. A igreja, irmão, hoje você pode até cantar que é a sua vitória, irmão, a bênção, leva a vitória, leva a bênção. Isso aí você é mais que vencedor. Agora tem gente lá nos montes da Nigéria escondido. Mataram mais de 1000 irmãos lá. Entraram nas igrejas, mataram 30 pastores. Lá na China também, o ministério de Sion, prenderam 30 pastores. E muitas coisas estão acontecendo sobre a terra. E os sinais estão apontando, sabe o que? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele vai pagar a cada um segundo a tua obra. Eu não posso ser um conformado com este mundo. Eu não posso ser alguém viu alguém morrer e não estendeu a mão. Eu tenho a obrigação de falar do amor de Deus, de compartilhar o Evangelho, de levar as pessoas ao entendimento da palavra pelo Espírito Santo. Dizer: meu filho, não continua nessa não, meu filho, vem para perto, eu te ajudo, nós estamos juntos, nós vamos orar, nós vamos ficar. Muitas vezes as pessoas só querem um pouco mais de atenção, irmão. Parece que está muito difícil ganhar alma, mas não é isso não. É a questão do amor, irmão. Eles querem ser um pouco mais ouvidos. Muitas vezes até a crosta da religião está atrapalhando muita coisa. Muita gente querendo expressar muito conhecimento e pouco amor, irmão. É o abraço, é o sorriso, é o companheirismo, é arrastando alguém devagarzinho para perto de Jesus, sem palavra. Você prega, se necessário falar, você fala, porque a verdadeira pregação não é a eloquência do que se fala, é uma vida de atitude diante do Senhor. É o nosso comportamento, irmão, é o amor que nós dedicamos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E outra questão: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O critério de amor de Deus não é o que eu falo, porque o meu louvor não sensibiliza a Deus. Eu não surpreendo Deus nunca. A interpretação de amor diante de Deus é o quanto eu obedeço. E quando eu não falo do Evangelho para alguém, eu estou desobedecendo. Mas eu não tenho esse conhecimento todo, não precisa ter. Só ama. Só ama. Eu não sei amar e você também não conhece a Deus, então ele precisa ser resgatado. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Porque eu preciso ser útil. E eu sei, Senhor, que o Senhor quer me usar. Muitas vezes a gente fica orando, e eu ficava muito atrás de sinais, eu queria coisas místicas, coisas sobrenaturais. Isso tudo também é muito bom, porque a experiência que você tem, nunca mais você esquece. Mas o Senhor me fez entender que isso aí não é o principal. O mais importante é o amor. O mais importante é o amor. Eu lembro que muitas vezes orando, eu falo: Senhor, eu preciso viver o sobrenatural. E por misericórdia, muitas experiências no sobrenatural com Deus eu tenho sentido, irmão. Eu tenho vivido coisas lindas com o Senhor. Eu me lembro eu tenho muitas experiências com o Senhor, pela misericórdia dEle. Mas eu preciso permanecer no amor, porque muitas vezes a experiência nos quer envaidecer e achar que nós somos melhor do que alguém, e não somos. Eu vim direto do Hospital do Fundão para cá, irmão. Quantos jovens, quantas vidas, quantas pessoas que estão lá, travadas naqueles leitos, pacientes terminais de câncer, né?
Pessoas que tinham boas condições, outros não tinham, mas todo mundo vai ficando nivelado no final das contas. No final das contas vai ficando tudo, até chegarmos e entendermos que está todo mundo sensível lá. Você fala Jesus, todo mundo, eu creio, No final do final a gente quer resolver tudo. Se você tem fôlego de vida, tem saúde, tem força no teu corpo, não dê descanso. Não se dedique, eu quero, eu preciso. Ele morreu por mim. E se isso parar só em mim, a minha obra está falha. Porque não é bom aqueles galhos que você vê de um galho saiu um montão de fruta, mas saiu outro galho naquele que saiu mais fruta. Deus quer que você frutifique. Deus quer que nós levemos o evangelho a quem? Porque esses frutos também darão frutos. Nós somos frutos de alguém, irmão. Alguém pagou o preço, alguém buscou. O Senhor falou para ele lá em Nínive, porque que Deus queria salvar alguém lá. Aquele povo se arrependeu e Deus mudou a sentença. Tem alguém que já está lá sentenciado por Satanás. Tem alguém que já está lá perto a descer, mas Deus pode mudar a sentença. Isso só aconteceu porque Jonas cruzou a cidade. Isso já aconteceu porque Deus falou, não, você vai fazer o que eu mandei fazer e pronto, está acabado. Porque se aquele homem não tivesse entrado por Nínive adentro, não teria acontecido o arrependimento. O propósito da mensagem, despertar a igreja para o chamado missionário, amém, irmão? Sabe por que a irmã Maleci falou assim, vê os vídeos? Sabe por que tentou botar os vídeos? Sabe por que está acontecendo isso aqui? É para que haja um despertamento missionário em toda a igreja. Você imagina num só propósito, num só pensamento, parou para dobrar, vamos clamar pela igreja na Nigéria, vamos clamar pelos irmãos lá, vamos sair pelo bairro, irmão, vamos trazer o povo para Jesus. Mas tem que estar todo mundo no mesmo propósito. Não, isso aí é coisa da missionária. Responsabilidade é da missionária. Não. Toda a igreja, em um só coração, num só propósito. Para despertar, a igreja tem que ser despertada. Um despertamento no campo de missões. Tem a Jocum, as jovens com missões. Tem a janela 10x40. Tem várias juntas de missões. Porque agora 2% é investido em missões. Eu participava de culto, irmão, na década de 80, quando eu era criança, mais adolescente, que eu via jovens levantando a mão assim para ir para o campo missionário, irmão. Os missionários vinham, muitas vezes até americanos, e falavam, está havendo necessidade, treinamento missionário, jovens chorando, os testemunhos missionários, coisa linda, irmão. Eu sempre quis viver essas coisas, e pela misericórdia de Deus, Deus me deu várias experiências no campo missionário. Muitas vezes você ora aqui, você prega aqui, é uma bênção. O Espírito Santo de Deus está aqui, mas Deus manifesta tanto poder. Onde houver mais necessidade, mais da graça será derramada, mais do sobrenatural será derramado, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Estava orando, Senhor, me desperta, me ajuda. Eu quero viver o seu mistério sobrenatural. Eu quero levar almas até a tua presença. E muitas vezes, aí começaram a falar, vai inaugurar algo em Piabetal. Eu falei, Senhor, não podia ter um mistério. Às vezes eu passo assim em frente àquela funerária em Piabetal. Eu falei, Senhor, aquele morto que está lá no caixão não pode levantar. Eu sei que está inaugurando a UPA ali em Piabetá, quando inaugurou a UPA, mas não poderia ter um mover tremendo de um avivamento aqui em Piabetá, que nem necessário seria essa inauguração da UPA. Eu comecei a orar ao Senhor, irmão, e o mistério aconteceu tremendo. No dia da inauguração da UPA, me ligaram lá em casa. O meu nome estava na lista dos funcionários da UPA. Falei, meu Deus, o que meu nome está fazendo lá? Eu falei, ô senhor Rodrigo Ferreira, sim, estamos esperando o senhor aqui, só está votando o senhor para a equipe começar a trabalhar. Aí eu falei, Patrícia, estão me chamando lá na UPA, mas como funcionário da UPA. Ela vai que é algum mistério de Deus. Cheguei lá na UPA, a moça me chamou no canto, a coordenadora, me deu o uniforme, quieto eu fiquei, botei aquele uniforme, falou, o senhor será um maqueiro, ninguém passa aqui, o senhor tem que receber os que não conseguem andar, bota a luva,
não pode encostar muito e tal. Eu quieto fiquei, botei aquele uniforme, fiquei ali na porta, ali no mistério. Falei, Senhor, que mistério é esse? Eu com roupa de maqueiro lá na inauguração da roupa, lá em frente. Pessoal, ué, eu ali, daqui a pouco chegou uma dona lá infartando. Do carro, eu já cheguei, já meti a mão, falei, está repreendido o espírito da morte. No nome de Jesus Cristo. O pessoal, que isso, rapaz? O pessoal ficou olhando assim, falou, o que está acontecendo aqui? A mulher, ai meu Deus do céu, ai, estou até sentindo melhor. Eu falei, no nome de Jesus, todo mundo que entrou ali, nós repreendemos o espírito maligno. Daqui a pouco chamaram no cantinho e falaram, o senhor está se queimando aí, ó. Está se queimando, porque tem tempo para tudo. Até o varão, até na igreja, tem tempo para tudo. Eu falei, varão, fica tranquilo que é mistério de Deus. O senhor vai perder o emprego, o senhor vai se queimar. Não tinha emprego nenhum. Deus que me colocou, fiquei a noite toda ali, orando, repreendendo. O Senhor me deu um plantão lá na UPA, na inauguração da UPA. A coordenadora me chamou lá na sala dela, o senhor, não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, não é para entender mesmo não, é para você voltar para Jesus. Ela falou, meu Deus, deu medo, eu estou meio assim. Está meio assim não, Jesus tem algo contigo. Então é um mistério que Deus faz, irmão. Deus move de uma maneira que a gente não entende o operar de Deus. Às vezes a gente quer viver simplesmente o evangelho raso. É assim. Quando Ele quer fazer, Ele te leva para o sobrenatural do mover da presença dEle, irmão. Eu falo, Senhor, eu queria tanto viver o seu sobrenatural, as suas coisas inefáveis. Muitas vezes eu fico lendo aquela passagem que Filipe foi transportado de um lado para o outro. Aí uma vez eu falei, Senhor, nunca ouvi falar que alguém viveu esse mistério. O Senhor está orando aqui, daqui a pouco, pum, está em outro lugar? Aí eu fui lá naquela igreja do pastor Divaldo, encontro de corais. Lembro como se fosse hoje, eu fazia mais ou menos 7 anos. A uma missionária deram a oportunidade dela, falou, irmão, vou falar algo aqui que poucos crentes vão acreditar. Mas eu estava orando em um lugar, e quando eu levantei do joelho eu estava em outro. Sobrenatural de Deus na terra para você. Deus caminha por caminhos que o homem desconhece. Os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. Tem algo profundo escondido. Não escondeu de você. Deus escondeu para você buscar um pouco mais. Está escondido para você achar. Não está escondido para ficar perdido para sempre. Tem algo poderoso que Deus quer derramar sobre a tua vida. Tem algo poderoso que Deus quer fazer através de você. Mas é necessário buscar, 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 que vai encontrar. Pedi, pedi. Batei, batei. Quando você está pedindo em favor da salvação de alguém, você está do centro da vontade de Deus, porque exatamente para isso o Senhor nos colocou na terra, para buscar e salvar o que se havia perdido. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus falou, não, eles não. Tem que ser os homens, tem que ser eu, tem que ser você. Tem que ser na escola, tem que ser no trabalho, tem que ser na faculdade, tem que ser na rua, na academia. Eu não sei aonde Deus vai te usar. Eu só sei que Deus quer te usar. E se você deixar, Ele vai te usar. Mas você só vai chegar até onde a tua fé te levar, irmão. E nessa noite nós queremos compartilhar aqui exatamente isso. Testemunho de fé, para que você saiba que esse Deus realmente não é letra de canção não, Ele é Deus do impossível. É um Deus que se manifesta na vida daquele que crê. Não é um Deus que somente abre uma porta de emprego. Não é um Deus que somente te dá um bom relacionamento. É Deus que te usa para os cativos, para os perdidos, para aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que estão ali, ó, desprezados por todo. Deus te usa. E Deus quer usar. Exatamente isso. Jonas olhou para a situação do medo, da angústia. O ninivita, ele correu, mas ele teve que ir lá. Teve que ir lá cumprir o chamado. Então Deus não nos chamou para a gente ficar correndo do que Ele mandou fazer. Não é simplesmente questão
de encher a igreja, em questão de encher o reino do céu, de agradar pastor, não, de agradar Jesus. É questão de cumprir o chamado. Por quê? Porque Deus nos deu foi missão, irmão. O chamado é pessoal. Deus está falando contigo. Deus não está falando para quem não está aqui. Deus está falando, o chamado é pessoal, é direcionado. Vai à grande cidade de Nínive. Quantas vezes Deus fala, vai lá na casa de fulano e fala com ele isso. A gente não quer fazer. É urgente, porque o tempo é curto, o tempo está passando. Então o chamado é urgente. Se eu não falar, a Bíblia diz sobre o Atalai de Israel, que ele precisa avisar, para que o sangue dos ímpios não esteja sobre ele. Então eu preciso cumprir o meu chamado, porque eu vou dar conta a Deus do meu chamado. Cada cristão tem uma Nínive. Em um lugar, o povo, uma missão específica. Deus tem algo contigo que ninguém vai entrar nesse negócio. E é bom você entender isso e cumprir o propósito. Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem não entendeu isso aqui, irmão? Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não é quem eu acho, é toda criatura. Todo, sem exceção de pessoas. Eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura. Eu tenho que ter grande sabedoria, não. Eu tenho que pregar o evangelho. Todo cristão, ele precisa aprender a compartilhar o evangelho. Ao menos abrir o plano da salvação para alguém. E o plano da salvação se resume em um versículo. E eu aprendi esse versículo com 8 anos de idade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Grave esse versículo. É o plano da salvação. Deus amou o mundo. Acabou. Tem que falar de latim, grego, aramaico, hebraico, tem nada disso. Só tem que abrir o plano da salvação. Porque você muda um curso eterno na vida de alguém. Alguém que estava destinado ao abismo é alguém que vai subir para o céu, porque quando você abre a tua boca, ele te enche, o Espírito Santo convence. Quem convence é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas tentou fugir da presença de Deus indo para Tarsis, né? Nenhum navio pode se afastar alguém do propósito de Deus. Você pode até pegar um atalho, mas o propósito de Deus, ele te acompanha. Você pode até tentar fugir, mas quem vai fugir dos olhos do Senhor? Quem vai fugir dos olhos do Senhor? Eu fui orar ali no Bom Socorro aqui de Fragoso. A irmã insistiu tanto para me ir. Eu falei, pô, não sei por que eu não estou nem muito de ir, mas eu vou lá, né? Não, que está no leito, o pastor está morrendo, vai lá. Eu cheguei lá para orar pela irmã. Quando eu ergui minha mão para me orar, a palavra não saía da minha boca. Embolado. Eu falei, que engasgado. Eu falei, tem alguma coisa errada, está repreendido? Está acontecendo comigo aqui? Aí a moça está no leito, fez bem assim, puxou minha camisa assim. Eu sei porque que eu estou aqui, pastor. Deus não vai deixar eu chorar, não. Daqui mesmo ele vai me levar. Eu só estou pedindo ele a tua misericórdia. Eu brinquei com Deus. Deus me chamou para algo, eu não fiz e fiquei só adiando. Até que agora eu estou com essa enfermidade aqui, eu sei que é mortal. É por isso que Deus não está deixando o Senhor orar. Olha que coisa, irmão. Foi uma senhora. E ela disse que ela era à frente da mesa de oração numa igreja. Quando fugimos da missão, levamos tempestade para nós e para os outros. Consegue entender isso, irmão? Quando fugimos da missão, nós levamos tempestade para nós e para os outros. Há muitos que se ocupam com Tarsis, os confortos, os medos, as distrações, e deixam de pregar o evangelho. Crente muito abençoado desvia, irmão. Crente muito próspero é um perigo. E é por isso que a gente não alcança tudo que a gente pede. É porque tantas coisas que a gente quer, Deus não quer para a nossa vida. Tantos confortos que a gente deseja, tantas regalias que nós queremos, por muitas vezes são empecilhos demais e nos distanciam do propósito divino. Jeremias 29:9. Em meu coração como fogo ardente a palavra.
Romanos 10,14. Como virão se não há quem pregue? A obediência traz salvação. A obediência traz salvação. Quando Jonas obedeceu, uma cidade inteira se arrependeu. Quando eu obedecer mais a Deus, alguém vai ser levado ao arrependimento. Quando eu obedecer a Deus e falar o que Deus mandou falar, e fazer o que Deus mandou fazer, e me posicionar como Deus mandou se posicionar, alguém vai se arrepender e alguém vai ser salvo. Eu preciso me posicionar para que pessoas possam alcançar o conhecimento de Deus. Deus não busca a perfeição, mas Deus busca a disposição. Pastor, eu posso ir? Pode. Ah, mas naquela igreja não tem evangelismo. Evangeliza por quê? Estão orando pouco. Você não está orando por quê? Ah, mas quase ninguém vem, quase ninguém vai. Vai você, vem você, faz a tua parte, porque a salvação é individual. Ninguém vai arrastar ninguém, é individual. Cumpre o teu propósito, o teu chamado. Pregação missionária transforma realidades espirituais, sociais e eternas. Missões não é sobre quantos vão, mas sobre quem obedece à voz do Senhor. Quanto vai? Pior que ainda agora me ligaram, que a gente tem um projeto da Casa Recuperação, e eu falei lá na igreja, falei, irmãos, olha só, a Casa Recuperação de mulheres lá precisa que alguém se coloca na breja para fazer o culto, porque eu estou lá carrado com os homens no mesmo horário e não dá. Aí alguém me ligou e agora falou assim, poxa pastor, eu queria até ir, mas só tem eu e fulana. Se fosse 3 eu ia. 2 não vai não, só se fosse 3. Eu falei, eu estou até, foi agora que eu estava vindo para cá, eu falei, depois eu falo contigo. Não dá para falar isso agora não. Se fosse 3 ia, 2 não vai. Eu não entendo por quê, irmão. As pessoas estão sempre, tipo assim, buscando subterfúgio para não fazer o que tem que ser feito. Se for 1, vai, Jonas, é você mesmo. Se for 2, a Bíblia ainda manda de 2. Mas por que tinha que ser 3? Depois eu quero perguntar, por que tem que ser 3? Entendeu? Porque tem que querer ir. 1 Samuel 15, 22. Diz que obedecer é melhor do que obedecer. Marcos 16, 15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O coração de Deus é missionário, entenda isso, irmão. Jesus, se despiu de toda a tua glória, desceu, se fez carne, habitou entre nós, deixou a semente do reino. Um filho, ele tinha um filho, Deus, mas ele deu aquele filho que agora ele tem um montão de filhos. Eu preciso olhar para Jesus e cumprir o exemplo dele, que ele se despiu de toda a tua glória, se aniquilou, se esvaziou, para ir fazer o que o Pai queria que fosse feito. Eu preciso entender isso, irmão. Deus se compadece de Nínive e ainda se compadece do mundo. O amor de Deus é universal e a sua graça é para todos. O verdadeiro missionário tem um coração alinhado com o de Deus. Referência, João 3,16, porque Deus amou o mundo. 2 Pedro 3,9, não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém pereça. O sacrifício de Jesus salva a todos. Deus está dizendo para nós hoje, sabe o que? Sabe o que Deus está falando para a Codef hoje? Levanta e vai. Levanta e vai. Foi para isso que Deus colocou esse propósito missionário, essa semana missionária, para que nós fôssemos despertados acerca do compromisso, do dever. Levanta e vai. É para esperar X, A, B, C? Não. Levanta e vai, irmão. Faça o que tem que ser feito. Por quê? Porque o tempo está passando. Há almas clamando por salvação. Deus ainda busca mensageiros dispostos. Sabe o que o Senhor quer ouvir? É aquela resposta de Isaías. A resposta que Deus quer: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer ouvir de nós isso, irmão. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu sei que, por muitas vezes a gente fica se sentindo nada, se inferiorizando, achando que não temos condição. Mas rapidamente eu quero falar o que eu vivi lá na Bahia. Que eu fui para a Bahia, uma cidade interior, muita gente católica, idólatra, com dificuldade de compreender as coisas de Deus, devido ao cotidiano deles é totalmente diferente daqui. Aí isso é que Deus falou, esse povo só vai ser despertado se eu começar a manifestar sinais na sua vida. E Deus sacudiu. Deus sacudiu. Sabe o que é Deus sacudir? A ponto de você não ter mais como descansar de uma cidade toda e estar de você para lá e para cá. De você chegar e a pessoa fala, está ali, está lá. Deus, Ele quer sacudir, irmão. De Deus mover num sobrenatural tão grande a cidade. Que Deus faz uma coisa assim, a gente passou no ano retrasado e viemos embora. Eu falei, Senhor, não estou conseguindo um carro para mim no interior. Que eu quando chego lá no interior ainda vou para um mar para o interior. Aí eu passando no lugar, eu falei, pô, já fui atrás de 3 carros, não tinha lugar para alugar carro. Não estava conseguindo carro, era 100 quilômetros onde que eu estava. E de repente eu passei e estava escrito assim, pai. Aí eu chamei minha esposa, chamei a missionária para comigo e falei, vamos ali no pai. Deus falou para a gente ali. Cheguei lá no portão, bati no portão da instituição, vi uma mulher lourinha, falou, pois não, eu falei, eu sou o pastor Rodrigo, sou lá do Rio de Janeiro. E eu gostaria de saber se eu posso orar com o corpo docente da PAI e com as crianças que estão aí em tratamento, estão aí, né? Ela falou, o senhor pode sim, abrir. Aí eu juntou as crianças todas da recreação, começou a morar com aquelas crianças, mas as crianças começaram a chorar, sabe, uma coisa assim. São todos especiais. E a presença tremenda de Deus, assim, sabe? Uma coisa linda. Eu falei, agora o corpo docente, aí juntou aquelas mulheres todas lá, começou a morar. Deus fez um mover de casamentos restaurados, de pessoas que estavam destruídas naquele corpo docente. E fomos embora. Simplesmente a moça falou, naquela semana Deus respondeu tudo. E nós ficamos desesperadamente procurando saber quem era o Senhor. Não achamos em igreja nenhuma da região, ninguém sabia dizer. Aí o outro ano eu estive lá, ano retrasado. Esse foi 4 da tarde, ano retrasado eu estive lá. Aí quando eu pedi, eu falei, eu quero lá na PAI. Eu queria, alguém conhece a PAI? Aí a menina falou bem assim, eu conheço a moça lá, e ligou para ela. Ela, como é que é esse pastor? É assim, assim, assim. Falou, meu Deus do céu, manda ele vir aqui agora. Daquele oração na PAI e tudo que Deus respondeu na vida daquele povo que estava ali, 17 almas foram para Jesus na PAI. Dali, sabe o que aconteceu, irmão? Até hoje eu estou discipulando pessoas aqui pelo celular, dando estudo bíblico. Porque quando tu taca fogo e tem lenha seca, vai continuar queimando. Por muitas vezes eu falo assim, imaginar que teria essa repercussão, que o meu propósito sempre foi no interior do interior, para ajudar a gente carente, mas Deus quis mudar e fazer diferente. Então o que acontece? Por muitas vezes a gente fala assim, não vou falar, não vou fazer, não vou ir. Será que essas pessoas estariam sendo discipuladas? Será que essas pessoas estariam na presença do Senhor? Tem que ver, pessoas que estão indo para 1 ano e pouco, essas pessoas discipuladas. Já tem que ir lá batizar pessoas, não sei nem o que vai ser. Lá é um montão de igreja fechada, irmão. Uma dificuldade, um empecilho espiritual, sabe por quê? Por causa da religiosidade, é um problema. Um problema, esses atritos religiosos, essas coisas doutrinárias, de comportamento, isso aí só atrapalha, irmão. Porque Deus é amor. E quem manifesta amor, manifesta Deus. E quem vive amor, vive Deus. E quem vive amor e se importa com os outros, simplesmente não fica na zona do conforto. Porque um dia que eu não abro a minha boca e falo do evangelho, se alguém abrir a rede social, vai começar a comer esse lixo todo. Se alguém passar pela esquina, vai ser influenciado por mal. E nós estamos aqui para influenciar e não para sermos influenciados. Não posso me conformar com esse mundo, porque de lá eu já vim. Eu tenho que me transformar pela renovação do meu entendimento. Sabe por quê? Fechando aqui.
eu quero experimentar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só vou experimentar se eu não me conformar. Eu só vou me experimentar se eu abrir o meu entendimento. Então, simplesmente não é sobre você virar mais um religioso sentado no banco. É sobre você dar fruto. E o seu fruto permanecer. Porque o Senhor falou, não foste vós que me escolheste. Eu escolhi a vós, a cada um de vocês. E eu nomeei para que vades e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Então não se dê sossego enquanto você não aproximar alguém para Jesus. O ano já está, findando. Sabia que você pode até dezembro falar, não, eu não chego aqui sozinho mais. Sabe por quê, irmão? Se der uma festa, você consegue mais de 100 convidados. Se deu uma festa, outro dia eu estava questionando lá, irmão, eu falei, irmão, não está ninguém, né? Pastor, eu posso usar o tempo para dar uma festa aqui? Não é sala de festa, né? Deu uma festa, quase de 200 convidados, mas para trazer alguém para a presença do Senhor, para ouvir a palavra, para cuidar de alguém, para discipular alguém, irmão. Eu não sei, gasta o seu dinheiro para isso. Dá presente se necessário, faça alguma coisa. Só não se conforma em passar por aqui e não marcar a vida de alguém. E passar por aqui e não alvejar alguém com Jesus. E passar por aqui e não deixar as marcas de Cristo gravadas na vida de alguém. Para quando você passar, ninguém fala, poxa, eu estou aqui por causa do fulano de tal, hein? Pô, aquele irmão, não tinha chuva, não tinha sol, ele não me deixava quieto. Eu lembro quando cheguei aqui em Piabetá, irmão, fechando, tinha uma irmã, a Maria conheceu bem ela, a irmã Laide. A mulher agarrou no meu pé, a irmã Laide. Lembra a irmã do controle? Agarrou no meu pé. Eu fui para a igreja, fiquei 2 meses indo para a igreja, aí teve um mutirão, eu todo bobo, novo convertido lá pintando. Falei, poxa, Senhor, que bom, estou na igreja, todo bobo. Aí o irmão, rapaz, sempre tem, felizmente. O irmão falou bem assim, ó, ô irmão do Comando Vermelho, pega esse pincel aí para mim. Eu falei, pô, irmão do Comando Vermelho? E eu vinha da vida do crime. Aí eu falei, meu Deus, será que investigaram a minha vida? Porque quem está com a mente meia perdida está com mania de perseguição, né? Aí depois eu descobri que o irmão era policial. Eu falei, naquela igreja eu não piso nunca mais, rapaz. Ele saqueia a nossa vida quando a gente entra lá. Aí o inimigo setou meu coração, setou. Não piso mais lá não. Aí eu fiquei uns 2 meses na igreja. Daqui um pouco, ela achou minha casa. Não me deu sossego. Irmão, estava cheio de vinho, ela chegou, tinha bebido os vinhos, ela, irmão, passeou, irmão, tá alegre, estou alegre. Estou vendo que o irmão está muito alegre, mais tarde eu estou passando aqui, não, irmão, não vou hoje não, eu bebi, não, vai assim mesmo, eu vou ficar aqui, ela perturbou, irmão. Olha o que aconteceu, perturba alguém, irmão, faz alguma coisa, o que aconteceu? O vinho ficou para trás, a droga ficou para trás, a seta ficou para trás porque ela orou, ela perturbou, ela arrastou. Olha eu aqui, ó. Ela pregava, sabia cantar, tinha o título. Foi alguém que fez a diferença na minha vida. Seja esse alguém que faz a diferença na vida de alguém. Quantas pessoas você conhece aí que já estão até igual eu estava, já se afastando, traz de volta, irmão. Ajuda, cumpre o propósito. Eu quero agradecer a oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. A salva de palmas. No madeiro foste ferido, carregaste o meu castigo. Foi ali que o céu se abriu e o véu se rasgou pra mim. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Eu não merecia, mas tua mão me estendeu. Eu não merecia, mas o rei me acolheu.
e disse: vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça merecida, favor sem igual. Eu não merecia, mas tua mão me estendeu. Eu não merecia, mas o rei me acolheu e disse: vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Porção pra ti.